rural na produção animal é um tema de grande importância e complexidade, que envolve diversos aspectos relacionados à segurança e bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores que atuam no campo. Esses trabalhadores desempenham um papel fundamental na produção de alimentos de origem animal, como carne, leite, ovos e derivados, contribuindo para a segurança alimentar e o abastecimento da população. Um dos principais desafios enfrentados pelos trabalhadores rurais na produção animal é a exposição a condições de trabalho adversas, que podem incluir o manejo de animais agressivos, o uso de equipamentos e máquinas pesadas, o contato com produtos químicos e agrotóxicos, além de condições climáticas extremas. Esses fatores podem aumentar o risco de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e problemas de saúde relacionados ao trabalho. Para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais na produção animal, são necessárias medidas de prevenção e proteção, incluindo a capacitação e treinamento adequado dos trabalhadores, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e a implementação de práticas seguras de trabalho. Além disso, é importante que os trabalhadores tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, para que tenham um diagnóstico precoce e o tratamento adequado de doenças relacionadas ao trabalho. Outro aspecto de extrema importância da saúde do trabalhador rural na produção animal é o seu impacto na sustentabilidade da atividade agrícola. Trabalhadores saudáveis e bem treinados tendem a ser mais produtivos e a desempenhar suas atividades de forma mais eficiente, que pode contribuir para o aumento da produtividade e da rentabilidade da produção animal. Em resumo, a saúde do trabalhador rural na produção animal é um tema de grande relevância, que requer ações integradas e coordenadas entre diversos atores envolvidos, incluindo governos, empresas, trabalhadores e sociedade civil. Investir na segurança dos trabalhadores rurais não apenas protege a vida e a saúde desses trabalhadores, mas também contribui para a sustentabilidade da atividade agrícola para a garantia da segurança alimentar da população. Mas antes de entrar nesse assunto de extrema importância, eu gostaria de expressar a minha imensa gratidão ao professor César Giordano, da Escola de Avicultores, por me indicar para estar aqui hoje falando com vocês. Também gostaria de agradecer a todos vocês da Escola Agrícola de Jaú pela oportunidade de participar do CIPAT 2024 e falar sobre um tema de extrema importância. Mas antes eu vou me apresentar e apresentar a vocês o Agrofamiliar do Brasil. O meu nome é Anthony, sou o fundador do projeto Agrofamiliar do Brasil e a nossa empresa surgiu justamente para ajudar a suprir a necessidade do produtor rural e da agricultura familiar. Todos nós sabemos, que esse setor é pouco beneficiado e enfrenta muitas dificuldades, principalmente na aquisição de produtos e serviços, por não terem uma grande demanda. O Agrofamiliar do Brasil veio para tomar a frente da agricultura familiar e levar não só conhecimento, mas também oportunidades ao produtor. Nosso objetivo não é apenas informar, mas também conectar o produtor rural com serviços e produtos de qualidade, incentivando o desenvolvimento sustentável e a valorização do trabalho no campo. Acreditamos que a agricultura familiar é essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Estamos comprometidos em apoiar e fortalecer esse setor de tão importância para o nosso país. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje e espero que a nossa conversa seja produtiva e esclarecedora para todos nós. Muito obrigado. Um dos maiores obstáculos da gente levar esse tema até os produtores é a resistência que eles oferecem a esse assunto. A resistência do produtor rural em adotar práticas de ergonomia pode estar relacionada a diversos fatores. Um dos principais motivos é a falta de conhecimento sobre o tema e a percepção de que a ergonomia é um conceito complexo e de difícil implementação. Muitos produtores rurais
não estão familiarizados com os benefícios da ergonomia e como ela pode melhorar as condições de trabalho no campo. Além disso, a adoção de práticas ergonômicas pode requerer um investimento em equipamentos, em infraestrutura, o que pode ser visto como um custo adicional pelo produtor. Em muitos dos casos, os produtores rurais podem optar por priorizar investimentos em outras áreas da atividade agrícola que consideram como mais urgentes ou prioritárias. Outro motivo para a resistência à ergonomia pode ser a cultura tradicionalista no meio rural, onde as práticas antigas e os métodos de trabalho herdados ainda são valorizados. E neste contexto, a introdução de uma nova prática pode ser vista como uma quebra de tradição ou uma mudança indesejada. Além disso, a falta de acesso à informação e recursos sobre ergonomia, bem como a falta de incentivos por parte do governo ou de outras instituições, também pode contribuir para a resistência dos produtores rurais em adotar práticas ergonômicas. Para superar essas barreiras, é importante conscientizar os produtores rurais sobre os benefícios da ergonomia, destacando como ela pode melhorar a saúde, a segurança e a eficiência no trabalho. Além disso, é fundamental fornecer apoio técnico, financeiro para a implementação de práticas ergonômicas, bem como promover a capacitação e a educação dos trabalhadores rurais sobre o tema. Mas ainda quero dar uma pausa aqui para falar para vocês que além desses fatores principais, ainda existe um outro fator que afeta muito essa parte. Por exemplo, na produção do gado leiteiro, a, o preço pago pela matéria-prima é um valor muito baixo e com isso afeta o produtor rural, não dando a chance para ele fazer novos investimentos. Teve época que no meio leiteiro o lucro de um produtor rural foi em torno de 3, 4, 5% apenas. Com uma margem pequena, uma baixa produção, principalmente na agricultura familiar, o produtor não tem condições ou capacidade de fazer novos investimentos, pois a renda que tem é muito pouca e com isso a dificuldade para ele fazer novos investimentos. Entende-se como risco ergonômico qualquer fator que possa interferir nas características fisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. As atividades de produção animal são realizadas em pé, atingindo diretamente os membros inferiores que suportam de 33 a 40% do corpo humano. O trabalho exige esforço físico moderado com o levantamento de transporte de cargas sem auxílio de equipamentos de transportes auxiliares, como no caso de transporte dos sacos de ração. Pode ocorrer o transporte manual de cargas por meio de equipamentos auxiliares, como o carrinho de mão, quando a remoção da cama das baias. A limpeza das instalações, quando feita com a raspagem das fezes, por meio de pá, é uma tarefa que envolve alto gasto energético. Assim como no transporte de cargas, a tensão exercida sobre os músculos do braço e das costas é contínua, porém, nem em alguns setores a limpeza das instalações é realizada com jatos de água, conduzindo esses dejetos para canaletas existentes ao redor das instalações que direciona todos os dejetos até o depósito de biodigestores. Ao movimentar os animais para o desembarque, a mudança de local ou embarque para abate, os trabalhadores podem adotar posturas incorretas, com a inclinação errônea do tronco, se curvando para alcançar os animais menores, no caso dos suínos, o que pode ocasionar dores musculares, problema na coluna, como lombalgia. Uma das principais causas de abesteísmo. Uma ação para prevenir esse tipo de risco é a utilização de equipamentos para a condução dos animais, como uma cortina
ou tábua de manejo, por exemplo. A tábua de manejo tem uma função principal de limitar a visão do suíno, incentivando a movimentação para frente e, com isso, evitando o movimento em direção indesejada. Este equipamento é confeccionado de material leve e resistente, além de possuir puxadores para facilitar a empunhadura e o manuseio por parte do manejador. A utilização desse tipo de equipamento, além de reduzir os riscos de lesões na coluna, permite que o trabalhador mantenha a postura ereta, que evite tombos e proteja o corpo do trabalhador contra choque dos animais. A NR31 estabelece que o trabalhador responsável pelo transporte manual regular de cargas deve receber treinamento ou instrução quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar a sua saúde e prevenir acidentes. A referida norma também preconiza para que as atividades que forem realizadas necessariamente em pé devem ser garantidas pausa para descanso. Do mesmo modo, a NR17, qual dispõe sobre a ergonomia, determina para que as atividades em que os trabalhos sejam realizados em pé devem ser colocados assentos para descansos locais, onde possa ser utilizado por todos os trabalhadores durante a pausa. Riscos mecânicos ou de acidentes são fatores que podem colocar o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem físico e psicológico. São os riscos provocados por agentes que demandam o contato físico direto com a vítima para manifestar sua nocividade. No sistema de produção animal, de modo geral, os riscos mecânicos encontrados são as quedas, os escorregamentos, lesões provenientes da utilização de ferramentas manuais, como a pá, a enxada, rastelo, acidentes decorrentes do contato com os animais, como mordidas, coices, pisão ou algum outro tipo de ataque dos animais durante o manejo. E animais peçonhentos, envolvimento por picadas de cobra, aranha ou até de escorpiões. A NR31 dispõe que todas as etapas do processo dos trabalhos com os animais deve ser disponibilizada aos trabalhadores informação sobre as formas corretas e locais adequados para aproximação, contato e imobilização. As ferramentas manuais fornecidas aos trabalhadores devem ser seguras e eficientes, devem ser utilizadas exclusivamente aos fins a que se destinam e devem ser mantidas em perfeito estado de uso. Os cabos das ferramentas devem permitir a boa aderência em qualquer situação de manuseio, possuir formato que favoreça a adaptação da mão do trabalhador e ser fixado de forma a não se soltar acidentalmente da lâmina. Todo estabelecimento rural deverá estar equipado com o material necessário à prestação de primeiros socorros. Em casos de acidentes com animais peçonhentos, após os procedimentos de primeiro socorro, o trabalhador acidentado deve ser encaminhado diretamente e imediatamente para a unidade de saúde mais próxima do local. Talvez você esteja se perguntando o que fazer nesse cenário, já que é impossível deixar de realizar as tarefas importantes para a manutenção da propriedade rural. Nesse sentido, uma opção é contar com equipamentos para mecanizar os processos em que isso é possível, evitando que o trabalhador seja exposto aos riscos sem necessidades. É o caso dos carrinhos para transportar insumos, que poupam que os trabalhadores carreguem os sacos e outro tipo de peso de forma manual. Porém, é claro que o orçamento nem sempre permite fazer isso. Assim, uma alternativa menos onerosa é investir em ferramentas, equipamentos e insumos que garantam a proteção ou pelo menos contribuam para evitar problemas que citamos. Hoje, por exemplo, existem cabos para ferramentas manuais
que distribui o esforço gerado por toda a palma da mão e que deixe o punho reto e reduz o cansaço nessa área. Já quando se trata de carregamento de cargas manuais, os cintos ergonômicos para a lombar que dão mais rigidez ao tronco, corrige a postura e previne dores e lesões. Aliás, ao escolher insumos para sua propriedade, busque embalagens com o peso adequado para o transporte manual. Lembrando que o produtor pode optar por embalagens menores, igual sacos de insumos, né, de 25 quilos. Com isso, o trabalhador, né, rural ele tem uma menor carga e um menor esforço para cumprir suas tarefas. A ergonomia na produção de leite é um assunto de extrema importância pela dimensão que a produção de leite tem no Brasil. Né? Temos várias fazendas, igual a Fazenda Colorado, uma das líderes em produção de leite, com equipamentos super modernos, uma dimensão muito grande, dispõe de um carrossel para tirar o leite das vacas, né? Onde as vacas entram sozinhas dentro desse carrossel e através de máquinas, né, é feita a ordenhagem dessas vacas ali dentro do carrossel. Um processo super fácil, tranquilo, né? Que não exige muito esforço físico, apenas alguns trabalhadores ali trabalhando no auxílio. E temos outras fazendas, né, que têm até robôs já fazendo esse trabalho de retiragem, de ordenha das vacas, né? Onde que as vacas entram completamente sozinhas e através de sensores, né? O computador consegue ler qual vaca que está ali e ali consegue fazer o trato dessas vacas, ordenhar essa vaca, tudo de maneira robótica. Mas essa realidade, né, só existe em algumas fazendas, né, num número muito pequeno, porque a produção maior de leite no Brasil, né, é feita de modo tradicional, de modo antigo, igual essa figura aqui ao lado. No caso desse produtor, ele não tem nenhum barracão para a ordenha das vacas. Está ordenhando a vaca ali no tempo. Essa é a realidade de muitos lugares, né? E com isso, né, os riscos de acidente é muito maior. Os riscos, né, de ter lesões por estar ali posicionado de uma maneira incorreta, fazendo um esforço físico de uma maneira incorreta, pode ocasionar muito mais acidentes. Por isso, né, a importância da ergonomia na produção de leite. Esse é um assunto, né, que deve ser tomado com muito mais relevância por causa da dimensão que essa produção tem no Brasil e ainda pelo atraso, né, na parte de equipamentos, na parte de instalações, pois o Brasil ainda, principalmente em Minas Gerais, no norte, né, do país também, aonde tem muitas instalações que ainda retiram leite dessa forma mais antiga, né, que não tem nenhum tipo de equipamento. Então, essa é o motivo que a gente tem que dar uma atenção e para a gente corrigir, né, isso, a gente tem que levar o conhecimento, né, não só apenas o conhecimento para esses produtores, mas também criar algum tipo de incentivo para que eles possam adquirir equipamentos que onde vai melhorar, né, a qualidade de vida deles, pois a ergonomia na produção de leite não seria apenas aquisição de equipamentos, mas também seria uma melhoria, né, na qualidade de vida do produtor rural. Minas Gerais é uma das líderes brasileiras na produção de leite. Todos nós sabemos, né, a potência que Minas Gerais é na produção de leite. Minas Gerais tem muitas fazendas, né, grandes, de grande porte, bem equipadas com equipamentos, maquinários, né? Mas a maior parte do leite produzido em Minas Gerais ainda vem das pequenas propriedades, né? Da agricultura familiar. Propriedades essas que não têm nada moderno, não têm equipamentos, que a maior parte, né, a maioria das vezes, todo o trabalho ali é feito manualmente. E por isso eu quero citar aqui para vocês, né,
uma pesquisa que foi feita, né, um estudo científico que foi feito em Minas Gerais. A fazenda estudada, ela realiza a ordenha das vacas leiteiras em Minas Gerais. E no momento da pesquisa, a fazenda contava com 57 vacas. E a sua principal fonte de renda é a criação do gado leiteiro. A ordenha é realizada por apenas um funcionário que trabalha na propriedade há 6 anos, porém, esse mesmo funcionário já atua na atividade há mais de 30 anos. O trabalhador desempenha ainda as tarefas de aplicação de medicamento nas criações, inseminação artificial do gado e cuidados gerais da fazenda, cuja demanda vem surgindo conforme os dias. No que diz respeito ao ambiente de trabalho e equipamentos, o arranjo consiste em uma estrutura coberta sem paredes no centro e tem o fosso, né, para acessar por uma pequena escada. Ao seu lado estão 6 cocheiras, onde o alimento para as vacas é colocado durante o processo, além das porteiras que são utilizadas para o controle de animais. O trabalho é realizado com uma máquina específica de ordenha, papéis toalha para aplicação, remédios das vacas, né, mangueiras e baldes. De acordo com o proprietário da fazenda, o funcionário tem como responsabilidade nessa tarefa ordenar todas as vacas diariamente, garantindo o bem-estar dos animais através da alimentação e aplicação de medicamentos. Reportar quaisquer problema com os animais que venha apresentar e garantir a conformidade do leite que vai para o tanque de armazenagem, realizar manutenções nas instalações e manter o ambiente limpo e organizado após o processo de ordenha. Essa é a tarefa de apenas um trabalhador. Um trabalhador apenas que trabalha nessa fazenda, ele toma conta de 57 vacas. É claro que ele tem auxílio, né, de uma máquina para ordenhar as vacas, mas ele sozinho ele tem toda uma dimensão de trabalho, né, uma carga de trabalho em cima dele, que ele é responsável por tudo isso e depende somente dele. Então, com esse desgaste, com esse esforço diariamente, é o que faz que o produtor ou com o trabalhador rural ele tenha incidência, né, de acidentes frequentemente, pois o desgaste físico é muito maior, porque a realidade dele, ele toma conta dessa propriedade sozinho com 57 animais e ele exerce todas as funções dentro da propriedade sozinho. Isso, né, causa um desgaste físico muito grande que vai deixando o trabalhador vulnerável a acidentes. E com isso a incidência de acidentes é muito maior. Em outro estudo científico, né, diz que a avicultura, a bovinocultura de corte e a bovinocultura de leite está entre os 6, né, setores do agronegócio que mais gera, né, acidentes. E por quê? Esse exemplo desse estudo científico que eu acabei de citar agora é um exemplo por que isso acontece. Por que esses números, né, tá tão grande de acidente em esses setores? Porque é um número pequeno, né, de pessoas fazendo toda essa carga de trabalho dentro de uma propriedade. Esse exemplo é um exemplo, né, onde um produtor, apenas um trabalhador, exerce todas essas funções dentro da propriedade. E, claro, o desgaste físico dele é muito grande e, com isso, deixando ele propício a mais acidentes. Depois de debater todo esse tema aqui com vocês hoje, da ergonomia na produção animal, tiramos uma conclusão, né, que a ergonomia, no contexto geral, não faz parte da agricultura familiar ainda. Ela não está introduzida ainda para a agricultura familiar de um modo geral, principalmente na produção animal. Através do estudo científico que citei agora há pouco, vimos que a suinocultura, a avicultura e a bovinocultura, entre todos os setores do agronegócio,
esses três estão entre os 6 primeiros lugares que mais gera, né, acidentes de trabalho no setor do agronegócio. Com isso, tiramos uma conclusão que a ergonomia, né, não está presente nesses 3 setores, né, como deveria estar, porque são setores grandes, de grande importância, mas ainda a ergonomia na produção animal não faz parte das tarefas diárias desses produtores, não faz parte da vida desses produtores. E também citamos, né, durante esse debate, a resistência que os produtores têm em relação a esse assunto, né? Então devemos nós, né, que estamos aí de acordo com esse conhecimento, que temos esse conhecimento, levar essa informação até os produtores, mostrar a ele, né, que a ergonomia na produção animal pode não só apenas beneficiar o produtor com um trabalho feito de uma maneira mais suave, mais leve, onde os seus trabalhadores vão conseguir ter uma performance de trabalho muito melhor, mas também que a gente pode levar a eles uma qualidade de vida muito maior. Falamos, né, nesse debate todo sobre essa resistência, né, e essa resistência é muito maior na agricultura familiar, onde são pessoas, né, que estão ali de uma forma mais simples, trabalhando para tirar o sustento da família. E essas pessoas, elas passam de geração em geração, seguindo a tradição de trabalho desde a época dos seus bisavós. E com isso, uma resistência muito grande da gente implementar novas atividades de um modo diferente dentro da sua produção. A dificuldade para a gente mudar esse setor, para mudar esse manejo diário que eles têm, é muito grande, pois eles não entendem isso como um benefício, mas sim entendem isso como uma afronta que a gente está querendo mudar a tradição deles. Então devemos nós, né, que temos esse tipo de conhecimento, saber levar essa informação de uma forma mais clara e suave para esses trabalhadores e produtores, para que possamos mudar essa realidade aqui no Brasil. E chegamos ao fim da nossa discussão. Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado de discutir esse assunto aqui comigo. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto. Quero agradecer também a nossa parceria com o professor César Jordano, lá da Escola de Avicultores, que fez a nossa indicação para estar aqui hoje junto com vocês. Quero deixar aqui meu enorme agradecimento a todos vocês e também quero lembrar, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, basta procurar a gente nas redes sociais. Agrofamiliar do Brasil, a gente está em todo lugar, no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas. Basta procurar a gente para vocês saberem um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve na agricultura familiar. Fica aqui o meu enorme agradecimento até vocês e espero vocês na próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.